Olá pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos modelos atômicos. No último vídeo, havíamos falado sobre as primeiras ideias do átomo que surgiram lá na Grécia Antiga com os filósofos da natureza. Foram eles que cunharam o termo átomo, que a gente usa até hoje, apesar de hoje a gente ter uma nova interpretação do que é esse átomo. Bom, o modelo atômico que a gente estuda hoje é o modelo atômico de Dalton, certo? E é uma coisa muito bacana para a gente pensar, né? Quem que foi Dalton? Dalton foi um cientista inglês, conhecido, o nome dele era John Dalton. Talvez você já tenha ouvido falar de uma palavra parecida com Dalton, o daltonismo, ok? Dalton era daltônico e essa doença foi nomeada em homenagem a ele, ok? Por conta de toda a contribuição dele para a ciência. Bom, o que Dalton propõe para a gente? Primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa que eu havia falado no último vídeo. Os filósofos gregos Leucipo e Demócrito propuseram o nome átomo, só que na época as ideias deles não foram bem aceitas. Quando que elas vão ser retomadas? A gente estava falando de Grécia Antiga do século V a.C. As ideias deles são retomadas mais de 2000 anos depois, com John Dalton, ok? Então o modelo atômico dele é do século XIX, 1808, a gente está falando aqui. E o modelo atômico dele possui alguns postulados para que a gente possa entender. O que é um postulado? Muitas vezes, quando você tem uma afirmação que você não consegue provar ela com evidências científicas, mas eu tenho fortes indícios de que aquilo é verdade e o que eu observo corresponde à minha afirmação, nós tomamos essa afirmação como verdadeira. Isso é um postulado. Então, assim, ele não tinha aparato tecnológico para poder explicar algumas ideias que ele teve, mas tudo que ele buscava explicar com as suas ideias funcionava. Assim, o modelo dele foi muito bem aceito na época. Quais eram os postulados para o modelo atômico dele? Então, a matéria era constituída por átomos. Ele voltou a usar esse termo proposto lá atrás na Grécia Antiga. E o que seriam esses átomos? Os átomos seriam esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Maciças, ou seja, elas não eram ocas. Eu não podia dividi-las em partes menores e eu não podia destruí-las, ok? Como que eu consigo caracterizar um elemento químico? Ou seja, como que eu consigo diferenciar o oxigênio do hidrogênio, por exemplo, para Dalton? Ele caracterizava os átomos, né, de um certo elemento químico pela sua semelhança em massa e propriedades. Como assim? Se eu pego uma esfera, digamos, de um átomo de oxigênio, e eu pego um outro átomo, se esse outro átomo tiver a mesma massa e as mesmas propriedades que esse meu primeiro átomo conhecido como oxigênio, de fato eu posso falar que os dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Ok? Então, assim, o átomo em si é a esfera. Os tipos de esfera que eu tenho são os elementos químicos que a gente depois encontra na tabela periódica. Uma representação utilizada por Dalton é essa daqui que eu trouxe para vocês, ok? Então ele usava aqui um círculo branco para se referir ao oxigênio, um círculo inteiro preto para o carbono, esse símbolo para o hidrogênio, nitrogênio e assim por diante. E aqui, atenção, temos os elementos químicos, todos aqui separados, então eu tenho variedade. Perceba que eu tenho aqui uma esfera que é diferente da outra, certo? E eu tenho aqui os compostos químicos, então eu trouxe aqui água, amônia, ácido carbônico. Se a gente lembrar da fórmula química da água, que a gente tão bem conhece, fórmula H2O. Para Dalton, se a gente analisasse aqui, a água era formada somente por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Hoje, pelo conhecimento que a gente tem, a gente sabe que não é essa a fórmula química dela. Mas para a época, para a tecnologia que a gente tinha, funcionava muito bem entender a água como tendo essa estrutura aqui. Continuando, então, os postulados de Dalton.
O que seriam os compostos químicos para Dalton? Um composto químico nada mais é do que a combinação de dois ou mais átomos. Como assim? Composto químico água. Como que eu formaria a água? Eu pegaria um átomo de oxigênio com outro átomo de hidrogênio e uniria e combinaria os dois, ok? Fazendo a combinação e gerando o composto químico água. Perceba aqui que eu não quebrei nenhum dos dois átomos, eu não dividi eles, eles continuam sendo essas esferas, mas simplesmente eu uni os dois, eu combinei para formar água. E o que seria uma reação química? Como que ele explica uma reação química? A reação química para Dalton nada mais é do que o rearranjo desses átomos. Como assim? Eu tenho átomos que estão unidos de uma forma, eu vou reorganizá-los de outra forma. Como se fosse um jogo de Lego. Então eu tenho aqui uma montagem com várias pecinhas. Eu tiro cada uma dessas pecinhas e reorganizo elas para ter uma nova montagem. Fazer esse processo é fazer uma reação química para Dalton, ok? As ideias dele são muito importantes em muitos aspectos da química. Muitas vezes, quando a gente tem que explicar um fenômeno, as ideias de Dalton, mesmo estando aí há mais de 200 anos atrás propostas, elas funcionam ainda hoje. É tudo que explica? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas, para muitas coisas, essa explicação simplificada é suficiente, ok? Resumindo, então, o modelo de Dalton, o que a gente tem? Temos aqui uma esfera que é maciça, indivisível e indestrutível. O modelo dele também é conhecido como o modelo da bola de bilhar, justamente pelas semelhanças entre as ideias do que ele propôs e o que é uma bola de bilhar. Maciça, teoricamente indestrutível e indivisível, certo? Mas o modelo atômico dele contém alguns problemas. Quais problemas que tem o modelo atômico de Dalton? Primeiro, esse modelo não explica nenhum fenômeno elétrico. Perceba que eu não falei de carga em nenhum momento aqui na minha explicação. Não falei de corrente elétrica, enfim, não falei nada disso aqui. E também não explica, de fato, se o átomo é indivisível ou não. Como é um postulado, ele afirmava que a menor partícula que a gente tem é átomo. Talvez você já tenha ouvido falar que existem coisas menores que o átomo. De fato, existem. Para a época, ele não conseguia responder isso. Para ele, a menor unidade do que existia era um átomo. Okay? Aqui vale ressaltar que um átomo é infinitamente menor do que uma célula de um ser vivo, ok? Bom, uma coisa que vale ressaltar aqui também, por que a gente passa para o nosso próximo modelo atômico? Perceba que o modelo de Dalton não explica algumas coisas. Então, sempre que a gente tem uma pergunta que não é respondida, a gente tem que buscar respostas para essa pergunta. É isso que leva ao desenvolvimento da ciência. Não são simplesmente respostas, mas quando eu tenho uma pergunta bem elaborada, que talvez nem sempre a tecnologia da época me responda. Mas aí eu vou desenvolver a tecnologia para conseguir responder essa pergunta e assim surgirem novas perguntas. A gente continua no próximo vídeo sobre esse assunto, conhecendo o próximo modelo depois do modelo de Dalton. Obrigado e até já já.